Então, olá a todos e a todas, né? Continuando aqui falando sobre como a gente manipular, né? Usar transform em scripts na Unity. Vamos mostrar como é que a gente faz para deslocar, rotacionar, né, um Game Object na Unity, certo? Então, para a gente movimentar, né, um Game Object na Unity, ou transladar, como é o termo que a gente usa na computação gráfica, a gente usa a função translate. Então a função translate, né, a gente usa o componente, né, transform do GameObject, aí ponto .translate para a gente transladar esse GameObject. Então nessa função translate a gente vai dizer o quanto a gente quer que ele se movimente e em qual direção. Então no caso aqui, quando eu faço aqui transform ponto .translate, eu estou dizendo o que? Olha aí, Unity, pegue o GameObject que esse script está rodando e desloque ele 4 unidades na direção do x positivo. 0 unidades no eixo Y e 0 unidades no eixo Z, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar, no caso, esse script aqui, eu vou exemplificar ele executando nesse GameObject que eu estou chamando de cubo, né? Cube. Então, no caso, esse GameObject, agora ele está na posição x0. E eu estou dizendo para a Unity que, ó, Unity, translate, né? Translate esse GameObject 4 unidades na direção do eixo x positivo. Então, como ele está na posição 0, 4 mais 0 é 4. Então, ele vai se deslocar 4 unidades no eixo X positivo. Então, quando eu der o play aqui, deixa eu salvar primeiro, né? Vamos salvar o script. A Unity vai executar. E aí vamos dar o play aqui, né? Para a Unity executar. E aí ele vai sair da posição x0 vai para x4. Observe que do mesmo jeito lá do position que a gente viu agora há pouco, ele não se desloca devagarzinho, né? Ele sai instantaneamente do x0 e vai para o x4, certo? Ele não vai devagarzinho como a gente vê em jogos, né? Para a gente fazer esse deslocamento devagarzinho, a gente vai já ver como é que faz. Mas quando eu uso o Translate, eu estou dizendo para a Unity, olha, modifique a posição dele, né? Translade ele 4 unidades no eixo X positivo. Então ele sai instantaneamente daqui do X0 e vai para o X4, certo? Ele não vai devagarzinho sair do X0 até chegar no X4, certo? Ah, professor, qual é a diferença lá do pro transform.position, né? Que a gente fez agora há pouco. A diferença é que aqui no translate eu estou transladando ele, movimentando ele 4 unidades, certo? Eu estou pegando a posição atual dele e deslocando ele 4 unidades na direção do eixo X. E a gente pode fazer isso continuamente para ele ficar se deslocando 4 unidades, certo? Então o translate ele vai pegar a posição atual dele e deslocar 4 unidades, no caso aqui do nosso exemplo, né, 4 unidades em relação ao eixo X. Sendo que no transform.position a gente diz uma posição específica. Por exemplo, se eu colocar aqui, sei lá, 15F, 0F, 0F. Então aqui em position eu estou dizendo, olha, Int, coloque esse GameObject na posição exatamente x15, y0 e z0. E com translate não, eu estou dizendo para Int, ó Int, desloque, né, movimente ou translade esse GameObject da posição que ele está, desloque ele, movimente ele 4 unidades no eixo x positivo, certo? Então essa é a diferença. Com position a gente está dizendo exatamente a posição que a gente quer. E com translate a gente está dizendo a direção que a gente quer que ele se movimente. Então, por exemplo, aqui eu poderia colocar, vamos botar aqui, sei lá, y-2. Então agora ele vai se deslocar, né? 4 unidades no x positivo e menos 2 no y. Então, no caso aqui, o y dele é 14.1. 14.1 menos 2 ele vai ficar 12.1. Então, vamos executar aqui para ver se eu não estou mentindo. Então, ó, ele deslocou 4 no eixo x, né? De 0 ficou 4. E de 14.1 menos 2, né? Ele deslocou 2 unidades no eixo y negativo, ficou 12.1. Você observa que ele não se movimenta devagarzinho. Ele instantaneamente sai da posição que ele está e translada 4 unidades no eixo x positivo e menos 2 no y. Certo? Outro comando interessante que a gente usa bastante é o transform.rotate.
Rotate. O rotate ele serve para a gente rotacionar em tantos graus um GameObject. Então, no caso aqui, eu vou pegar o GameObject que esse script está executando, e aí vou rotacionar o GameObject 30 graus no eixo Y. Então, do mesmo jeito do Translate, ele não vai rodar devagarzinho, ele instantaneamente vai sair da rotação 0 no eixo Y e vai rotacionar instantaneamente 30 graus no eixo Y, né? Então, deixa eu dar o play aqui, ó. Quando eu der o play, ele vai sair da rotação Y0 para Y30. Você vê que ele se desloca um pouquinho, né? Aí o Y0 vai para 30, certo? Então, é assim que a gente consegue transladar e rotacionar um GameObject. Mas como eu falei agora há pouco, se a gente usar o comando só uma vez, ele vai fazer só esse deslocamento aqui, né? Instantaneamente. E também rotacionar o valor que a gente disser aqui instantaneamente. Só que é muito comum que a gente deseja em jogos é deslocar continuamente esses GameObjects, né, na cena. Ou um inimigo, ou um projétil, né, uma arma, qualquer coisa. A gente quer normalmente movimentar constantemente. Só que para movimentar constantemente, a gente vai usar o que é a função update. Porque como eu falei agora há pouco, com o translate a gente desloca esse valor aqui de uma vez. Só que para movimentar da forma que a gente costuma ver em jogos, o que a gente faz? A gente movimenta o GameObject um pouquinho de cada vez. Um pouquinho mesmo de cada vez, né? Um pouquinho em cada frame. Então, quando a gente vê em jogos, por exemplo, aqui, quando a gente vê em jogos, a gente sempre ouve falar em FPS, né? Que é frames por segundo. Então, se por exemplo um jogo se desloca se um jogo está rodando em 120 fps, significa que esse jogo está exibindo 120 frames por segundo, ou seja, 120 imagens paradas do jogo, né? Que é exatamente essa sequência de imagens é que dá essa ideia de movimento. Então, no caso aqui, quando o jogo está rodando a 120 fps, né, ele está gerando 120 frames, né, 120 imagens estáticas por segundo. Só que imagina que você fez um jogo e a pessoa está rodando o seu jogo no computador muito bom, com uma placa de vídeo muito boa, e aí o jogo está rodando a 120 fps. Mas tem uma outra pessoa que está jogando o seu mesmo jogo, só que o computador dele é mais simples e o jogo está rodando a 40 fps. Vamos supor que você está usando aqui a função translate, né? E você colocou para o GameObject se deslocar. Vamos botar aqui 0. Vamos supor que você está fazendo um jogo, você fez o jogo e você colocou para o GameObject, né, um inimigo, por exemplo, se deslocar 2 unidades por frame. Então, a cada frame do jogo, você vai chamar a função translate e vai deslocar ele 2 unidades na direção do x positivo, certo? Então, se em cada frame o seu GameObject se translada, né, se desloca 2 unidades no jogo, né, na direção do eixo X, né, 2 unidades em cada frame. Então, se a gente multiplicar S2, né, que é a quantidade de unidades, né, que é a distância que ele se modifica que ele se desloca por frame, se eu multiplicar por 120, né, que é a quantidade de frames por segundo, eu vou descobrir o quê? Que meu GameObject se desloca 240 unidades de deslocamento por segundo, certo? Então, se eu estou usando o comando, por exemplo, o comando translate, para movimentar o meu GameObject 2 unidades no eixo X positivo por segundo, se o meu jogo estiver rodando a 120 fps, então significa que eu vou transladar ele, né, movimentar eles a cada segundo 120 vezes 2 unidades, né? A cada segundo eu movimento 2 unidades, então 120 fps, 120 vezes 2. Então, por segundo, o meu GameObject vai se deslocar a 240 unidades. Porém, se a pessoa estiver rodando um jogo no computador mais simples e o jogo estiver rodando a 40 frames, se eu pegar essas 2 unidades, né, que ele se desloca por frame, e eu multiplicar a quantidade de frames por segundo, vai ser o quê? 2 vezes 40.
Então, nesse computador que o jogo está rodando a 40 FPS, a cada segundo o meu Game Object vai se deslocar 80 unidades de deslocamento. Então você vê que desse jeito aqui, ó, se eu usar esse valor fixo aqui de deslocamento a cada frame, né? No computador que roda o jogo a 120 FPS, em um segundo o personagem vai se deslocar 240 unidades no jogo. Porém, no computador a 40 FPS, por segundo, ele vai se deslocar 80 unidades. Então isso aqui é totalmente errado, né? Imagina se fosse um jogo de corrida. A pessoa que tem o melhor computador, ela vai andar mais rápido, né? Porque o computador a 120 FPS, o carro de corrida ia andar 240 unidades por segundo. E no computador mais simples, rodando a 40 FPS, o carro ia andar 80 unidades de deslocamento por segundo. Então ia ser um jogo completamente desequilibrado. Quem teria o melhor computador ia andar mais rápido. Então na prática, o que a gente faz? A gente calcula, na verdade, a gente calcula uma taxazinha aqui para descobrir quanto tempo dura o intervalo de tempo entre um frame e outro, certo? Para a gente deslocar, pegar esse valor de 2 que a gente colocou aqui e multiplicar por uma taxa para manter esse valor igual para todo mundo. E aí a gente cria essa relação para o quê? Independente da quantidade de frames que o jogo rode, todo mundo se deslocar a mesma quantidade. Então, para saber essa relação, a gente pega a quantidade de milissegundos em um segundo, né? Que no caso, um segundo são 1000 milissegundos, né? Milissegundos. Então, um segundo tem 1000 milissegundos. Então, nenhum jogo que roda a 120 FPS, se eu dividir 1000 por 120, eu vou conseguir o valor de 8.33333. Então, significa o quê? Que o intervalo de tempo entre um frame e outro do jogo é de 8.33 milissegundos. Significa o quê? Que a cada 8.33 milissegundos o jogo gera um novo frame, né? Uma nova imagem estática. Já num jogo que está rodando a 40 FPS, se eu pegar 1000 e dividir por 40, eu descubro que o intervalo de tempo entre um frame e outro é de 25 milissegundos. Ou seja, quando o jogo está rodando a 40 FPS, o jogo, né, o computador, gera, né, um frame a cada 25 milissegundos. Ou seja, se eu usar esse intervalo de tempo aqui, entre um frame e outro, para transladar, né, se eu continuar transladando um frame, ou se eu continuar transladando o Game Object a cada frame, agora eu posso usar essa taxa aqui para manter todo mundo deslocando igual. Então, se por exemplo, se eu deslocar 2 unidades o meu Game Object a cada 8.33 segundos, né? Se eu continuar, né, como a gente estava fazendo antes, transladar o Game Object a cada frame, só que agora usando essa taxa, a gente vê que a gente vai conseguir que todo mundo vai se desloque igual. Então, no caso aqui, né, se eu transladar, né, deslocar, movimentar o meu Game Object 2 unidades a cada 8.33 segundos, ou a cada 8.33 milissegundos, significa o quê? Que o meu Game Object vai se deslocar 16.66666 unidades de deslocamento por frame. Então ele vai andar isso aqui em um frame. E aí se eu pegar o quanto ele vai andar em um frame e multiplicar por 120, no computador que roda 120 FPS, meu Game Object vai se deslocar 199.000.9 unidades de deslocamento, certo? Porém, se eu pegar o intervalo de tempo entre um frame e o outro, de um computador que roda 40 FPS, né? No caso é 25 milissegundos, né, o tempo entre um frame e o outro. Então, se a cada frame meu Game Object se deslocar 2 unidades, se eu multiplicar por 25, então significa que a cada frame o meu Game Object vai se deslocar 50 unidades. Então, se a cada frame ele vai se deslocar 50 unidades, se eu pegar os 40 frames, então
50 vezes 40 dá 2.000 unidades por segundo. Então você vê ó, que se eu usar essa taxa aqui, que é o tempo entre um frame e o outro, para calcular o quanto meu GameObject se desloca em um frame e depois pegar o quanto ele se desloca em um frame e multiplicar pela quantidade de frames que está rodando atualmente, eu consigo um número igual de deslocamento de um GameObject no jogo, independente do FPS do game. Então, na prática, quando a gente for usar a função translate ou rotate de um GameObject, a gente sempre tem que multiplicar o quanto ele se desloca na função translate, multiplicar pelo tempo entre um frame e o outro. No caso da Unity, para a gente pegar esse tempo entre um frame e o outro, a gente chama esse comando aqui, ó, time, né, que a gente chama a classe time, ponto delta time, que esse aqui é o tempo entre um frame e o outro, que a gente calculou aqui, né? A gente pega 1000 milissegundos, que é o tempo de a quantidade de milissegundos que tem em um segundo, e divide pelo frame atual, que aí ele vai dar esse intervalo de tempo entre um frame e o outro, que a gente consegue que os dois GameObjects, independente da taxa de frame, se desloquem a mesma quantidade. Certo? Então nunca esquecer de usar time.deltaTime em funções de deslocamento, né? Translate ou até de rotate, porque senão o GameObject vai se deslocar em velocidades diferentes em computadores com FPS diferentes. Então voltando para cá, né? Então como eu quero que agora o meu GameObject se translade, né? Constantemente, né, eu vou chamar a função translate dentro da função update, né? Lembrando que a função update ela é chamada a cada frame do jogo. Então, no caso aqui, eu vou querer que o meu GameObject se translade na direção Y do GameObject, né, a direção daquela setinha verde, nessa velocidade aqui. A essa velocidade, eu crio essa variável aqui porque eu vou ficar manipulando ela aqui no Inspector. Agora eu coloquei a velocidade de 5. Então, no caso, eu vou fazer o que? Eu vou transladar o meu GameObject na direção do Y positivo, 5 unidades. Só que, como eu falei, né, não vai ser 5 unidades a cada frame. Eu vou pegar essa velocidade e multiplicar por time.deltaTime, que é o tempo entre um frame e o outro, para garantir que todo mundo, né, todo mundo que for rodar o jogo, vai se deslocar a mesma quantidade de espaço, né, independente da quantidade de frames que o jogo está rodando. Então vamos salvar aqui, né? Então estou chamando a função translate, né, dentro do update, que agora a gente vai colocar o nosso GameObject para se deslocar constantemente. Então vamos dar o play aqui. Eu comentei aqui, Pronto. Então vamos dar o play. Tá movimentando rápido. Vamos diminuir aqui um pouquinho, vamos botar 2. Então agora o meu GameObject vai se deslocar na velocidade de 2 na direção do Y positivo, né? Que quando a gente coloca aquele vector3.up, do mesmo jeito que a gente viu aqui no transform, o transform.up, ele vai dar a direção Y positivo, o transform.right, o X positivo, e o transform.forward vai dar o Z positivo. Então quando eu coloco vector3.up, ele vai apontar a direção do Y positivo do meu GameObject. Por isso que ele vai na direção do Y, ele se desloca na direção que a seta verde está apontando. E aí, independente da rotação dele, se eu rotacionar ele aqui, ele continua se deslocando na direção do Y positivo, né, que é da setinha verde. Então, por padrão, quando a gente chama a função translate, ele se desloca em relação ao espaço local do GameObject. Então, esse transform.translate aqui, ele está fazendo o deslocamento considerando as direções, né, locais, né, o espaço local do GameObject. Se eu quiser que o GameObject, né, que eu translade ele em relação ao espaço global, né, do ambiente 3D do jogo, aí eu coloco aqui, né, a direção que eu quero que ele se movimente, a velocidade, aí vírgula, eu coloco space.world. Aí eu estou dizendo o que para a Unity? Unity, quero que você movimente o GameObject na direção do Y positivo, mas não do Y positivo do GameObject, mas sim o espaço
y positivo do ambiente 3D todo, do mundo todo. E aí só para lembrar, ó, essa setinha verde aqui está apontando a direção do y positivo local do GameObject. A direção do y positivo do ambiente 3D é essa setinha verde aqui, ó, do gizmo, certo? Então, para esse GameObject, essa setinha verde está indicando a direção a direção de cima, né, do y positivo do GameObject. A direção do y positivo do ambiente 3D, né, o espaço global, é essa direção que esse gizmozinho verde aqui está apontando, né, que no caso é aqui para cima. Então aqui, como a gente quer que o nosso GameObject se desloque na direção do eixo y positivo no espaço global, aí ele vai se deslocar para cá, para cima, ó, independente da direção em que a minha seta verde estiver apontando, ó. Porque como eu falei, a seta verde aponta a direção do y local, mas como eu estou usando space.road, eu quero que ele se desloque em relação ao eixo y global, que é indicado pela direção aqui desse gizmozinho verde, certo? Pode ser que eu também queira definir uma direção específica. No caso aqui, em vez de eu dizer, eu quero que o GameObject se desloque na direção do y positivo local do GameObject, ou então na direção do eixo y global. Pode ser que eu queira que eu indique a direção específica, que é a direção de um vetor que vai apontar para o x5, y2, z0. Então é um vetor que vai apontar mais ou menos aqui nessa direção. Opa, vai ser um vetor mais ou menos assim, né? É um x5, y2, né? Então ele vai apontar mais ou menos nessa direção aqui da seta vermelha, certo? Então eu estou passando especificamente aqui a direção que eu quero que meu GameObject se desloque. Então, como eu não botei space.road, aqui ele vai se deslocar na direção do espaço local do GameObject. Então vamos salvar aqui, esperar a gente compilar. Já compilou, acho que já. Então quando eu der o play, ó, o meu GameObject vai se deslocar aqui nessa direção, x2y ou x5 y2, exatamente, ó. Que é um vetor aqui x5 y2, então ele vai ficar mais ou menos aqui nessa direção. Se eu botar x menos 5, aí ele já vai para outra direção, né? X menos 5, y2. Então ele vai apontar mais ou menos aqui, ó, nessa direção. Para cá, ó. E aí, às vezes, também a gente quer que um GameObject se desloque em relação a um outro GameObject. No caso aqui, por exemplo, aí a gente coloca, após a gente dizer, né, a direção e a velocidade, né, a outra observação importante. Ó, observe que aqui eu estou fazendo multiplicação. Ó, porque ó, esse vetor aqui é o que está indicando a direção que ele vai se movimentar. E aí, para eu dizer o quanto rápido ele vai se deslocar, aí é que eu multiplico esses valores aqui, ó. Porque, por exemplo, a velocidade aqui quem está usando era 2, então ele vai fazer 2 vezes 5, que vai ficar 10, 2 vezes 2 vai ficar 4 e aqui vai ficar 0, né? Então aqui o vetor vai ficar 10 e 4 e o z 0. Vezes o delta time, que aqui pode estar, sei lá, vamos chutar aqui 0.01. Então vai ficar 10 vezes 0.01, aí vai ficar 0.1. E aqui 4 vezes 0.01, sei lá, vai ficar 0.025, alguma coisa assim. Então, a velocidade final que ele vai se deslocar por segundo vai ser exatamente o vetor resultante dessa multiplicação aqui, desse vetor por esses dois escalares, certo? Então, por isso, lembrar aqui, ó, observar que aqui é sempre uma multiplicação, não é soma, nem subtração, nem divisão. Certo? Pode até ser subtração, mas é uma discussão para outra coisa. Certo? Então, no final aqui, ó, a direção que ele vai se deslocar e a velocidade vai ser o resultado dessa conta aqui toda. Certo?
Então, como eu estava dizendo, pode ser que a gente queira que esse GameObject se desloque em relação a algum outro. Então aqui, ó, eu criei um outro GameObject que eu estou chamando aqui de inimigo, né, esse GameObject aqui azul, que eu vou usar ele como GameObject relativo, ou seja, o meu GameObject, no caso aqui o cubo, né, ele vai se deslocar nessa direção aqui, com essa velocidade, baseado nesse outro GameObject aqui, que eu passo, no caso, o transform desse outro GameObject que eu quero que ele se desloque de maneira relativa. Então vamos salvar o script. E aí, quando a gente executar aqui, ó, ele começa se deslocando numa direção. Deixa eu diminuir aqui que ele está muito rápido. Vou botar aqui 0.5. Pronto. Então ele vai se deslocar naquela direção que a gente tinha determinado, né? Só que aí de acordo com a rotação do GameObject relativo, ó, ele vai mudando o deslocamento dele, né? Certo? Então, de acordo com a rotação do GameObject que ele está se deslocando em relação a ele, aí ele muda a direção que ele está se deslocando, né? Então, às vezes isso aqui é interessante quando você coloca um GameObject para seguir um outro, né? Aí, de acordo com o que ele se desloca, ou rotaciona, aí o outro GameObject também segue. Aí, passando agora para a rotação, né, a gente tem aqui o transform.rotate. No caso aqui, eu quero que ele rotacione 1 grau por segundo no espaço global, certo? Então, eu quero que ele rotacione 1 grau a cada frame no espaço global. Então, essa rotação de 1 grau é no eixo Y. Então, vamos salvar aqui. Já compilou, então vamos dar o play aqui. Então vocês vão observar que o meu cubo ele vai ficar rotacionando no eixo Y, só que é de pouquinho, ó. Você vê que ele está rotacionando um pouquinho, ele está rotacionando 1 grau a cada frame, né? Rotacionando 1 grau a cada frame. Então ele não rotaciona só 1 grau e para, ele fica constantemente rotacionando 1 grau a cada frame no espaço global. E aí do mesmo jeito eu posso querer que o meu GameObject se rotacione em relação ao outro, né? Então no caso aqui a gente usa, em vez de rotate, a gente usa a função rotate around, que a gente vai dizer o que? Olha, rotaciona o GameObject que esse script está executando em relação à posição desse outro GameObject aqui. Então ele vai rotacionar em torno desse outro GameObject aqui, que no caso é esse cilindro azul, né, que eu estou usando como variável relativa, né? No caso aqui essa relativa é uma variável do tipo GameObject. Então agora ó, o meu cubo, salvei. O meu cubo ele vai rotacionar em torno desse cilindro azul, né, que é o meu GameObject relativo, né? Vou aumentar a velocidade, está muito devagar. Vou botar 5 aqui. Aí vamos executar. Então meu cubo agora vai rotacionar em torno do cilindro azul. Com essa, no caso aqui, eu estou pedindo para ele se deslocar 1 grau, 1 grau por frame. Considerando também essa velocidade. Se a gente pode aumentar aqui, ó, ele vai rotacionar mais rápido. Se eu deslocar o cubo aqui, ó, ele vai e desloca ele também, ó. E aí, para encerrar, uma outra função que a gente usa muito com transform é a função lookAt. Essa função a gente passa como parâmetro aqui o transform, ou a posição, né, mas normalmente a gente passa o transform, de um GameObject que assim, esse script está rodando lá no cubo 2. Quando a gente usa essa função lookAt, a gente está dizendo para o cubo 2 ficar olhando para o GameObject que tem esse transform aqui. No caso, ela vai ficar olhando para esse GameObject aqui. Então, no caso, a frente do cubo 2, ou do cubo aqui, é o eixo
esse eixo Z positivo. Então, no caso, quando a gente usa essa função lookAt, a Unity vai pegar o nosso cubo e vai virar esse eixo Z positivo, nessa seta azul, para ficar sempre apontando para o nosso GameObject relativo, que no caso aqui no exemplo é esse cilindro azul. Então, como a gente vai ver aqui, né, eu salvei já. Então, como a gente vai ver aqui, a Unity com essa função lookAt, né, ela vai fazer o eixo Z positivo, né, que é o forward, né, à frente do GameObject, ficar sempre apontando para o nosso GameObject relativo, que no caso aqui é esse cilindro azul. Então você observa que para onde o cilindro azul vai, o meu cubo fica olhando, né? LookAt é olhar para. Então você vê que para onde o cilindro vai, o cubo continua olhando. Então isso aqui a gente usa demais para manter um GameObject olhando para um outro, certo? Então a Unity mantém o eixo Z positivo, né, que é a frente do GameObject, sempre olhando para um outro GameObject que a gente queira, certo? Então é isso em relação a script transformer. Eu espero que todo mundo tenha entendido e até o próximo vídeo.